Meu nome é Roberto, tenho 52 anos. Sou porteiro do turno da madrugada do edifício Polaski. Passo grande parte do meu trabalho olhando para 16 câmeras de segurança. 16 imagens apertadas em um monitor que mostram todos os ângulos do prédio. A entrada principal, a eclusa de veículos, a garagem do subsolo, os corredores laterais, os elevadores e os muros. As regras eram rígidas e claras, criadas depois de uma onda de assaltos a condomínios de luxo na capital. Regra 1. Nenhum morador entra sem biometria após a meia-noite. Regra 2. Nenhum visitante é autorizado a subir sem confirmação prévia pelo interfone, mesmo que o morador esteja esperando. Regra 3. Em caso de abordagem suspeita no portão de pedestres, não abra a gaveta passa-volumes. Acione o botão de pânico silencioso que liga para a polícia militar. Eu nunca tinha precisado apertar aquele botão. Na quinta-feira, foi a primeira vez. O apartamento 74, no 7º andar, pertencia a um médico veterinário. Um rapaz educado que trabalhava em turnos malucos e sempre passava pela portaria com suas grandes olheiras, mas apesar disso, sempre fazia questão de me dar boa noite. Eu sabia que ele estava no apartamento dele naquela quinta-feira porque não o vi sair com o carro para o plantão. Ele devia estar de folga ou talvez doente. Foi quando eu estava de olho na câmera número 1, que mostrava a calçada da rua principal, que vi a silhueta. Chovia um pouco, e no meio de um clima assim, normalmente nessa rua não tem carros passando, moradores de rua procurando abrigo, nada disso. Mas lá estava ele, um homem alto, muito alto, vestindo um terno, caminhando lentamente pela calçada molhada, vindo em direção ao portão do prédio. Ele não segurava um guarda-chuva, como qualquer pessoa normal faria no lugar dele. Ele não parecia se importar. Na verdade, o cara caminhava como se a chuva não existisse. Com sua postura, andando com a coluna tão ereta que parecia ter uma tábua de madeira amarrada às costas. Os braços balançavam duros ao lado do corpo. Ele parou exatamente em frente ao portão de pedestres, virou o corpo inteiro de uma vez só e encarou a câmera de segurança. Por consequência, encarou a mim. Aproximei o rosto do monitor. A resolução da câmera, uma merda como sempre, mas a iluminação do poste me permitiu ver o rosto. Era um homem de traços fortes e maxilar quadrado. Ele levantou uma das mãos, devagar, e apertou o botão do interfone externo. Mesmo sabendo que, ao ele apertar aquele botão, tocaria o interfone da minha cabine, tomei um baita susto. Respirei fundo. Passei a mão pelo rosto para espantar o sono e o medo. Portaria, boa noite, pois não? Falei. Boa noite, amigo. O homem disse, o rosto ainda colado na grade, olhando para a câmera. Peço desculpas pelo horário inconveniente. Eu preciso falar com o morador do apartamento 74, o doutor. É uma emergência médica. Ninguém aparece de terno às 3 da manhã, tomando chuva, alegando emergência médica num prédio residencial, a menos que as coisas estejam muito erradas. Senhor, o morador do 74 não deixou nenhuma autorização para visitas esta noite, respondi. E, por causa do horário, as regras do condomínio não permitem interfonar para os apartamentos sem aviso prévio. Se é uma emergência, sugiro que o senhor ligue no celular particular dele ou chame o resgate. Eu entendo as regras, Roberto. Eu respeito o seu trabalho, Roberto. Mas o doutor tem algo que pertence à minha família. Algo muito importante.
e eu preciso subir até lá agora para recuperar. Se você abrir o portão de pedestres, eu subo silenciosamente, resolvo a minha pendência e desço em 5 minutos. Você nem vai notar que eu estive aqui, e eu garanto que será financeiramente recompensador para você. Eu já vi assaltantes tentarem enganar porteiros usando roupas de entregadores, disfarces de carteiros ou forçando a entrada com armas. Mas aquele homem não estava tentando forçar. Ele estava tentando me convencer. Senhor, eu vou pedir para que se retire, falei, engrossando a voz e aproximando o dedo do botão de pânico embaixo da mesa. Eu não vou liberar a entrada. Se o senhor não sair do portão agora, eu vou chamar a polícia. O homem ficou na chuva, em silêncio por quase 1 minuto. E durante esse tempo, ele não piscou. A água escorria pelo seu rosto, mas os olhos continuavam olhando para a câmera. A polícia é uma instituição incrível, mas eles não chegam a tempo de salvar quem fica no meio do caminho. Boa noite, Roberto. Ele deu um passo para trás, virou as costas e começou a caminhar pela calçada, sumindo na névoa da rua. Soltei a respiração. O cara era um psicopata, um stalker, não sei, mas ele tinha ido embora. Eu estava prestes a pegar o telefone para ligar para a emergência de qualquer forma e registrar um boletim de ocorrência por abordagem suspeita, mas antes que sequer pudesse tirar o telefone do gancho, a câmera número 1 mostrou o movimento novamente. Ele tinha voltado. Dessa vez, a abordagem foi diferente. Ele não caminhou devagar. Ele parou abruptamente na frente do portão, com a postura ainda mais rígida que antes. Enfiou a mão dentro do paletó encharcado. Fiquei pensando que ele ia sacar um revólver e atirar contra o vidro da minha guarita. Mas ele tirou uma carteira e apontou para a câmera de segurança. O interfone tocou de novo. Atendi imediatamente, já com o polegar pressionando levemente o botão de pânico. Abra o portão! Aqui é o investigador Maurício, Polícia Civil. A voz dele soou autoritária. Recebemos uma denúncia anônima sobre um residente do prédio, o morador do apartamento 74. Preciso entrar agora e ter acesso às imagens de segurança das últimas 48 horas. É uma investigação em andamento. Obstrução de justiça é crime, porteiro. Abra agora. Eu olhei para a imagem da carteira dele. Tinha um brasão da Polícia Civil, letras douradas. Mas é óbvio que aquele cara não era policial de verdade. Policiais civis de madrugada chegam em viaturas descaracterizadas e em duplas. Eles xingam, estão cansados, têm uma linguagem corporal diferente. Eles não andam parecendo manequins de loja. E além do mais, policiais não tentam te subornar no interfone 10 minutos antes de mostrarem o distintivo. Esse cara só podia estar testando minha paciência. Investigador, falei, fingindo acreditar. Eu preciso ligar para o síndico para autorizar o acesso à sala de câmeras. Qual é a delegacia do senhor? Posso ver a sua funcional e a viatura? Ele percebeu. O homem sabia que essa engenharia social rala tinha falhado. Ele recolheu a carteira. Você é um bom porteiro, Roberto. Uma pena que as suas câmeras não olham para cima. Ele abaixou a cabeça, virou-se mais uma vez e sumiu na tempestade, dessa vez correndo. Mas não correu como um ser humano corre. Ele se inclinou para a frente, os braços rígidos dele chicoteavam o ar, desaparecendo da câmera em um piscar de olhos. Dessa vez não hesitei. Apertei o botão de pânico. O sinal silencioso foi enviado para a central de monitoramento terceirizada, que deveria acionar a PM em até 2 minutos. Eu me tranquei na guarita, puxei a trava de aço da porta
Fiquei grudado na parede de monitores. Os meus olhos saltavam da câmera 1, a rua, para a câmera 2, a eclusa, para a câmera 3, o hall de entrada. Tudo estava vazio. A chuva continuava a cair. Onde ele estava? Para onde ele tinha corrido naquela velocidade anormal? Me lembrei do que ele disse. As suas câmeras não olham para cima. Comecei a olhar todas as imagens com mais atenção. Procurei os pontos fracos. O edifício era bem seguro na frente, mas os fundos e as laterais eram um problema antigo que o síndico ignorava por falta de verba. A câmera número 7 focava no muro oeste, a lateral esquerda do condomínio, que fazia divisa com um terreno baldio tomado por mato e entulho. Havia uma cerca elétrica de 6 fios no topo do muro de 3 metros. A câmera 7 pegava apenas a base do muro e um pedaço da rampa que descia para a garagem do subsolo. Aquele era o nosso famoso ponto cego. A imagem da câmera 7 estava estável, mostrava só o concreto molhado pela chuva. Mas então, a tela piscou, cortou o sinal de vídeo. Aproximei o rosto do monitor. Eu esperava ver o alarme do painel da cerca elétrica acender, indicando que a fiação havia sido cortada. Mas o alarme não tocou. O visor do painel continuava verde. A câmera piscou de novo e, de repente, uma sombra despencou do topo do muro, caindo perfeitamente no chão da rampa da garagem. O impacto pareceu pesado, mas as pernas da silhueta amorteceram a queda bem tranquilamente, como se o homem fosse feito de borracha. Ninguém pula um muro de 3 metros com uma cerca elétrica de 6 fios, sem escadas, sem cortar os fios e sem tomar um choque. Aquilo era impossível. A menos que o invasor tivesse conseguido se contorcer, escorregando por entre o vão minúsculo entre o concreto e o primeiro fio, passando igual um gato com o próprio corpo de uma maneira que um ser humano, principalmente um homem daquele tamanho, não conseguiria. O homem apareceu na sombra, sacudiu o pescoço e começou a caminhar, ou melhor, a deslizar pela rampa em direção às entranhas do subsolo. Ficar em pânico é igual se afogar no seco. Minha garganta fechou. Não conseguia gritar, não que fizesse alguma diferença, mas no momento me pareceu uma reação natural ao perceber que o homem que eu achava ser apenas um assaltante ou um lunático era muito pior que isso. Peguei o rádio comunicador. Central, aqui é a base Polaski. Confirma recebimento de pânico? O rádio chiou. Nenhuma resposta. Tentei pegar o telefone fixo, mas a linha estava completamente muda, sem tom nem de descagem. Eu estava completamente isolado na guarita. Olhei para as câmeras 8, 9, 10 e 11. Lá estava ele na câmera 9, no estacionamento, caminhando entre os carros. A iluminação de emergência da garagem me deixava ver seus movimentos. Eu finalmente consegui ver os detalhes da caminhada dele e preferia não ter visto. Lembra quando eu disse que ele andava rígido? Não é um rígido normal, igual de alguém que anda duro. Era, sei lá, ele parecia estar fazendo um baita esforço para manter as juntas no lugar. A cada passo que ele dava, a perna dele dobrava para a frente, mas o joelho dava um tranco maluco para trás bem rápido, igual um osso fora do lugar que era forçado a voltar. A cabeça dele pendia levemente para o lado esquerdo, como se o pescoço não tivesse força suficiente para segurar o próprio crânio. O homem chegou até a porta que dava acesso ao hall dos elevadores de serviço no subsolo. Aquela porta ficava trancada por dentro à noite, só abria com a chave dos moradores. Aproximei-me da tela, suando, rezando para que a porta o detivesse até a polícia magicamente aparecer. O homem de terno
Olhou para a fechadura. Ele não tentou chutar a porta, não pegou um pé de cabra. Ele levantou a mão direita, enfiou os dedos na fresta entre a porta de aço e o batente, e então testemunhei a cena que, por pouco, não me deixou internado no hospício pro resto da vida. A mão dele, a mão inteira, começou a amassar, como se os ossos dos dedos e da palma tivessem derretido. Ele achatou a própria mão, a passando pela fresta milimétrica da porta, como uma gosma entrando por uma rachadura. Quando a mão deformada passou para o lado de dentro da fechadura, vi o trinco inteiro girar. A porta se abriu. Ele puxou a mão de volta. Vi os dedos e a pele inflando novamente, retornando à forma sólida. Ele ajeitou a manga do paletó encharcado e entrou no hall dos elevadores. O meu limite tinha sido atingido. Eu não era pago para lidar com coisas sobrenaturais, muito menos com entidades que quebravam a própria anatomia. A minha função era proteger os moradores de assaltantes, não de demônios. Mas era claro quem o homem queria visitar. O morador do apartamento 74, o veterinário. O jovem educado que trabalhava a noite inteira. Ele veio aqui apenas por causa de um residente, o veterinário. O que diabos esse homem, coisa, queria fazer, eu não fazia ideia. Mas podia imaginá-lo invadindo o apartamento e fazendo coisas indescritíveis com o veterinário, do mesmo jeito que ele passou pela porta. Eu não podia me acovardar e deixar o doutor morrer dormindo. Se o telefone estava mudo e o rádio morto, eu ainda tinha o interfone interno. Como bem lembrei, aquela era a única forma de conexão com o mundo exterior, independente da linha externa da rua. Olhei para a câmera 12, que mostrava o interior do elevador de serviço. O homem entrou na cabine do elevador. Apertou o botão. O painel luminoso acima da porta começou a contar. Térreo, primeiro andar, segundo andar. Ele estava subindo em direção ao 7º. Eu não tinha muito tempo. Me agachei debaixo da bancada da minha mesa para não ficar exposto pela janela da guarita caso ele olhasse para fora, embora eu soubesse que ele já estava subindo. Agarrei o telefone do interfone interno, digitei rapidamente os 3 números, 074. O toque do interfone começou a soar no meu ouvido. Olhei para o monitor do elevador pelo canto do olho. 4º andar. Atende, doutor. Pelo amor de Deus, atende. Implorei em silêncio. Eram 3 da manhã. O veterinário deveria estar num sono profundo. Se ele não acordasse a tempo, o homem esmagaria as mãos por debaixo da porta do apartamento dele e a abriria em segundos. 6º andar. 7º andar. O elevador parou. A câmera 15 mostrava o corredor do 7º andar. As portas do elevador se abriram. O homem de terno saiu. Caminhou silenciosamente pelo tapete vermelho do corredor. Os braços ainda rígidos. O pescoço balançando meio frouxo. A cabeça pendendo para a esquerda. Ele parou em frente à porta com o número 74. No meio do último toque no meu ouvido, ouvi o estalo da linha sendo atendida no apartamento. Alô? Graças a Deus, o doutor tinha atendido. Sua voz parecia ansiosa, com a respiração rápida. Ele estava acordado. Ele parecia desesperado. Quem é? Ele perguntou. Doutor, é o Roberto da portaria. Doutor, presta atenção em mim. O senhor tem que sair daí agora. Tem um homem no seu andar, um homem de terno. Ele pulou o muro, ele passou pela segurança interna como se não fosse humano. Ele tá na frente da sua porta, doutor. Se tranca, pega alguma coisa para se defender, foge pela escada de incêndio, faz qualquer coisa. A polícia não atende, ele veio para te matar. Eu parei de falar, ofegante, esperando ouvir a voz do doutor,
esperando ouvir o barulho dele correndo pelos móveis, arrastando cadeiras para barricar a porta ou o som de uma janela se quebrando. Mas só ouvi silêncio absoluto na linha. Olhei para o monitor 15. No corredor do 7º andar, em frente à porta do apartamento 74, o homem de terno não estava forçando a fechadura. Ele não estava tentando derreter os ossos por debaixo da porta. Ele estava parado, com a cabeça abaixada, encostado na porta de madeira. E então, a monstruosidade no corredor levantou levemente a cabeça e olhou para a câmera de segurança, como se estivesse olhando diretamente nos meus olhos através das telas. E a voz no alto-falante do meu telefone no interfone não foi a voz do jovem veterinário. Não foi a voz trêmula de alguém em pânico. Foi a voz do homem alto. A voz soava perfeitamente nítida de dentro do apartamento escuro do médico. Você tem um ótimo coração, Roberto, o psicopata disse no telefone. É comovente a sua preocupação. Mas não se preocupe, amigo. Ele já me deixou entrar. O homem concluiu. A linha do interfone ficou muda. Meu corpo quase desligou quando ouvi essa última frase. Deixei o telefone cair no chão da guarita. A câmera 15 no monitor piscou e desligou sozinha. Virou só um quadrado de chiado branco e preto. O mal já estava lá dentro, mastigando o morador. O veterinário provavelmente estava morto, mesmo sem ver, eu tinha certeza disso. Ou talvez, se Deus fosse muito cruel, ele estava vivo para sentir os dentes do monstro quebrar o seu corpo. Até a próxima. Obrigado.